Arte da Antiguidade Tardia, ou arte paleocristã. De acordo com Gowin, arte paleocristã não é um termo que se refira a um estilo, como a palavra barroco, nem se trata também de arte específica de um período histórico determinado, como quando nos referimos à arte carolíngia. Dentro desse conceito, descrevemos a produção artística dos séculos que medeiam entre a Antiguidade Clássica e a Idade Média. Também, de acordo com Gowin, são formas clássicas que vão derivando para fórmulas medievais, período crucial na arte europeia, pois as condições históricas garantiriam que a cristandade aceitasse e continuasse valores culturais da antiguidade. Atualmente, não se usa mais o termo arte paleocristã, mas sim antiguidade tardia. Antiguidade tardia é uma periodização aproximada, cerca de 284 a 750 d.C., usada por historiadores e outros eruditos para descrever o intervalo entre a Antiguidade Clássica Greco-Romana e a Idade Média, tanto na Europa continental quanto no mundo mediterrâneo, geralmente entre o fim da crise do terceiro século em 284 até 750, com o fim da expansão muçulmana e o início da dinastia carolíngia da Europa. Contexto: para nos situarmos na época da arte paleocristã ou antiguidade tardia, vamos fazer uma breve recapitulação em nossa linha do tempo, com os fatos mais marcantes da nova religião para Roma, já que nossa arte paleocristã se relaciona com a Roma imperial e os episódios que sucedem, todos no período da Roma imperial. A monarquia de Roma, 753 a 509 a.C., a República Romana, de 509 a 27 a.C., e, por fim, o Império Romano, de 27 a.C. a 476 d.C. Vamos ver, então, alguns marcos históricos relevantes para o cristianismo. Cristianismo. Anno Domini é uma expressão em latim que significa Ano do Senhor e é utilizada para marcar os anos seguintes ao ano 1 do calendário mais comumente utilizado no Ocidente, designado como Era Cristã ou ainda como Era Comum. Aparecia em inscrições latinas e ainda é usada na língua inglesa, correspondendo à expressão depois de Cristo, DC, e em sucessão ao período antes de Cristo, AC. O Edito de Tessalônica foi decretado pelo imperador romano Teodósio I em 380 d.C. e estabeleceu que o cristianismo tornaria-se exclusivamente a religião de Estado no Império Romano, abolindo todas as práticas politeístas dentro do império e fechando templos pagãos. A queda do Império Romano do Ocidente foi o processo de declínio do Império Romano do Ocidente, quando ele não conseguiu mais impor seu domínio e seu vasto território foi dividido em várias comunidades políticas sucessoras. O Império Romano perdeu as forças que permitiam lhe exercer um controle efetivo de grande parte da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. Historiadores modernos mencionam como fatores que causaram a decadência do Império a eficácia e os números do exército romano, a saúde e os números da população romana, a força da economia, a competência do imperador, as mudanças religiosas do período e a eficiência da administração civil. A crescente pressão dos bárbaros, povos que estavam fora da cultura greco-romana, também contribuiu grandemente para o colapso da civilização romana. As razões para a queda
são um dos principais temas da historiografia do mundo antigo e fornecem um grande discurso moderno sobre o fracasso do Estado enquanto entidade política. Cristianismo. Jesus de Nazaré inicia sua pregação na Judéia, em 27 d.C. Judéia é a parte montanhosa do sul de Israel, entre a margem oeste do Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, onde Cristo iniciou a pregação no ano 27 e vai ser condenado à morte por Pôncio Pilatos, em 30 d.C. Conversão de Saulo de Tarso, cerca de 37 d.C. Saulo de Tarso, também chamado de São Paulo, foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. A influência que exerceu no pensamento cristão, chamada de paulinismo, foi fundamental por causa de seu papel como preeminente apóstolo do cristianismo, durante a propagação inicial do Evangelho pelo Império Romano. Conhecido também como Saulo, se dedicava à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. Saulo de Tarso viaja até Antioquia e Cesareia antes de chegar a Roma e ser preso, cerca de 45 a 62 d.C. Nem a Bíblia e nem outra história qualquer conta explicitamente como ou quando Paulo morreu. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado em Roma durante o reino do imperador Nero, em meados dos anos 60, na Abadia das Três Fontes. O tratamento mais humano dado a Paulo, em contraste com a crucificação invertida de São Pedro, foi graças à sua cidadania romana. Perseguição cristã continua sob diversos imperadores romanos, cerca de 64 d.C. Imperador Diocleciano proíbe os cultos cristãos e ordena que padres sejam torturados, cerca de 303 a 5 d.C. Desde o século I, os cristãos praticavam sua religião no território romano, mas não reconheciam a divindade do imperador. Logo, foram considerados praticantes de uma religião transgressora, que considerava a moralidade. O cristianismo estava disseminado pelo Império Romano, exercendo sua religião ilícita e tomando espaço entre os romanos, implicando nas medidas persecutórias, os éditos, de Diocleciano para restaurar a pureza moral do Império Romano, o respeito às leis romanas que promoveriam a indulgência divina e a credibilidade na divindade do imperador. Constantino promulga o Edito de Milão, que garante a liberdade de culto para todos os habitantes do Império Romano, cerca de 313 d.C. O Edito de Milão foi um documento proclamatório no qual se determina que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição sancionada, especialmente aos cristãos. Além da liberdade religiosa, a aplicação do edito fez devolver os lugares de culto e as propriedades que tinham sido confiscadas dos cidadãos cristãos e vendidas. Deu ao cristianismo e a todas as outras religiões o estatuto de legitimidade e destituiu o paganismo como religião oficial do Império Romano e dos seus exércitos. O cristianismo é reconhecido como religião oficial do Império Romano, cerca de 392 d.C., com o Edito de Tessalônica, de 380 d.C., do imperador Teodósio I. Arte na Antiguidade Tardia ou Arte Paleocristã. Cristianismo primitivo é o nome dado a uma etapa da história do cristianismo de aproximadamente 3 séculos, 1, 2, 3 e parte do 4, que se inicia após a ressurreição de Jesus em 30 DC. Arte paleocristã é o termo que designa a produção artística dos primeiros séculos da era cristã, incluída nos limites convencionais de espaço e tempo. Os testemunhos mais significativos datam geralmente do século III ao IV, quando começamos a falar da arte dos centros de arte individuais,
por exemplo, a arte bizantina ou a arte de Ravenna. A arte paleocristã, porém, está situada na órbita da Roma imperial e tem no seu momento de máximo esplendor entre as primeiras décadas do século IV e o início do século VI, até 604, ano da morte do Papa Gregório I, tanto que o ideal cristão assumiu, em seus primórdios, as formas oferecidas pela arte da antiguidade tardia. Uma iconografia cristã específica desenvolveu-se gradualmente de acordo com o progresso da reflexão teológica. No século IV, o cristianismo já havia se tornado a religião dominante no Império Romano. O cristianismo desempenhou um papel de destaque na formação da civilização ocidental, pelo menos desde o século IV. Na imagem, vemos o díptico de marfim, representando Cristo e os dois apóstolos, século V. Escrita do cânon do Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em diversos lugares e por autores diferentes, que classificaram seus escritos como inspirados ao lado dos escritos do Antigo Testamento. O Novo Testamento foi produzido em um curto espaço de tempo, durante menos de um século. Esses livros eram respeitados, colecionados e circulavam na igreja primitiva como escrituras sagradas. O fato desses livros terem sido lidos, citados, colecionados e passados de mão em mão dentro das igrejas do início do cristianismo assegura que a igreja primitiva os tinham como proféticos ou divinamente inspirados desde o começo. Os evangelhos foram escritos de cerca de 50 depois de Cristo até o final do século I. Na imagem, vemos Jesus curando a mulher com sangramento. Afresco na Catacumba de São Pedro e Marcelino, em Roma. Mártires cristãos. A origem da palavra martírio vem da expressão prestar testemunho num tribunal, e a perseguição sanguinária de Nero deu início aos séculos que ficaram conhecidos como Era dos Mártires. O crime hediondo pelo que os cristãos pagavam com a vida, por determinação do Império Romano, era seguir uma nova religião, inspirada no rebelde Jesus de Nazaré. Vale a pena ler o artigo indicado no slide seguinte, que conta com mais detalhes como era o martírio. Na imagem vemos Sidraque, Misaque e Abdênago na fornalha ardente, o que talvez seja uma das primeiras ideias de um possível martírio. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis pronto a prostrar-vos e a adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirado na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? A última oração dos mártires cristãos, 1883, Jean Leon Gérôme, Walters Art Museum, Baltimore, USA. Leões e tigres emergem de uma escadaria em primeiro plano, no centro dos circos máximos de Roma. À direita, um grupo de dezenas de religiosos, de crianças a homens de idade. Reza antes do destino inescapável. Terão seus corpos estraçalhados, depois de devorados pelas feras. Ao fundo, entre eles e o público que enche a arena, uma imagem ainda mais devastadora. 9 cruzes com pessoas cobertas de piche, sendo queimadas vivas. Abaixo o link para ver a reportagem. As catacumbas. É difícil precisar onde iniciaram as primeiras obras de arte cristã. Segundo Jansson, as decorações pintadas nas catacumbas romanas, os cemitérios dos cristãos, foram o único conjunto substancial e consistente de obras dessa época.
O ritual funerário e a proteção das sepulturas eram de fundamental importância para os cristãos primitivos, cuja fé se assentava na esperança de uma vida eterna no paraíso. Sobre a iconografia na imagem, o autor prossegue. A divisão do teto em compartimentos deriva da pintura pompeiana, e o pintor utilizou desse léxico para traduzir um novo conteúdo simbólico, pouco interessado na significação original das formas. No centro, as imagens principais, a cruz e a iconografia do bom pastor, derivada da arte arcaica grega. O bom pastor, iconografia derivada da arte arcaica grega, não podemos nos esquecer que o repertório do paganismo influenciou fortemente a imagética das artes cristãs primitivas e até mesmo a arte bizantina. O bom pastor é uma das principais iconografias desse período e é um amálgama de várias figuras pagãs. Jesus traz consigo a iconografia do Moscóforo, o culto de Mitra e mesmo a figura de Orfeu, quando é representado com vários animais em seu entorno. Podemos também pensar na figura de Apolo. Vamos um pouco mais adiante para exemplificar o que estamos dizendo. Vejam aqui uma imagem do Saltério de Paris, que traz Davi compondo os salmos, na arte bizantina, próximo período que veremos. Trata-se de uma imagem derivada de Orfeu, que encantava os animais com o som de sua lira. O Saltério de Paris é um códice iluminado, de origem bizantina, composto por 449 páginas e 14 miniaturas, preservado na Bibliothèque Nationale de France, em Paris. Devido ao seu estilo quase clássico e à sua qualidade, é considerado uma obra-chave do Renascimento macedônio na arte bizantina. É o testemunho de um verdadeiro florescimento da arte clássica na segunda época de ouro bizantino. Exemplo comparativo de iconografias da Antiguidade Tardia. Mosaico de Orfeu, mosaico romano, usando barrete frígio, cercado de animais e tocando a lira. Pode muito bem ser uma inspiração para o Saltério de Paris com a figura de Davi compondo os salmos. O Gênesis de Viena é um manuscrito iluminado, provavelmente produzido na Síria na primeira metade do século VI, e é o mais antigo e preservado códice ilustrado bíblico. Podemos fazer um paralelo dessa iconografia que lembra Afrodite com a imagem seguinte. Nessa imagem, vemos Gênesis de Viena, Rebeca, o Poço d'Água, princípio do século VI. Biblioteca Nacional de Viena. A Vênus na Concha é um afresco em Pompeia, na Casa de Vênus, pintado antes de 79 d.C. Foi escavado em 1960. Supõe que esse fresco pode ser a cópia romana do famoso retrato de Campaspe, amante de Alexandre o Grande. Veja como essa iconografia de Vênus pode de alguma forma se assemelhar à iconografia que vemos antes. Gênesis de Viena. Reparem nas figuras que repetem a narrativa, por exemplo, a do burrinho. O texto é um fragmento do livro de Gênesis, sobrevive em 24 folhos, cada um com uma miniatura na base de cada uma das páginas. O texto está escrito em unciais, tipo de escrita romana caracterizada pelo uso de letras grandes, que se utiliza também nesses textos religiosos paleocristãos, mas com uma letra maior. É utilizada tinta prateada sobre pergaminho de pele de vitelo tingida de púrpura vivo, tonalidade também usada para tingir tecidos imperiais. As ilustrações são de caráter naturalista, estilo adaptado da pintura romana do mesmo período. O formato é de transição entre as pequenas ilustrações isoladas e sem moldura encontradas em manuscritos de rolo e as posteriores ilustrações encontradas em códices. Cada ilustração pode incluir 2 ou mais episódios de uma mesma história. Resultado disso é a representação de uma mesma figura várias vezes ao longo de uma só ilustração. Jansson destaca isso. A sucessão no espaço corresponde também à sucessão no tempo, ou à narração contínua.
Outro exemplo de manuscrito é o manuscrito de Dioscórides, autor greco-romano da De Materia Medica, tratado sobre o uso de drogas medicinais. São 491 folhos de velino, de 37 por 30 centímetros, imagens de animais e de plantas. Na imagem, vemos a princesa Anísia Juliana, filha do imperador Olíbio, início do século VI, Biblioteca Nacional, em Viena. As Catacumbas de Priscila, Vila Salária, em Roma. Antiga pedreira que foi utilizada para sepultamentos de cristãos do século II ao IV. O peixe, a âncora, o bom pastor são símbolos de corporações às quais pertenciam os defuntos. Ilustrações ligadas à vida do defunto, a uva, são exemplos de representações que encontraremos nas catacumbas, palavra que vem do grego e que significa nas cavidades. Vejam no link do slide imagens da catacumba restaurada. Interior. Catacumba de Santa Priscila, em Roma, século III ao IV. Reparem que é toda coberta com pinturas. As catacumbas reabriram em 2013 depois de 5 anos de restauração. Mulher com véu, Catacumba de Santa Priscila, Roma. Acima dela, o Bom Pastor. O cubículo data do século III e leva o nome de um afresco muito bem preservado de uma luneta que representa uma mulher com véu em atitude de oração, com os braços erguidos. A mulher, provavelmente aí enterrada, é também retratada em outros momentos significativos da sua vida, o casamento e o nascimento de um filho. Nas outras abóbadas da sala, encontram-se afrescos do Antigo Testamento, o resgate de 3 jovens hebreus do incêndio, o de Isaac e seu sacrifício e o de Jonas e o monstro, que simbolizam a salvação graças à redenção. No centro do teto, o afresco do Bom Pastor. Como o culto era ilegal, para evitar confrontações com as autoridades, costumavam-se utilizar símbolos inofensivos e tradicionais. O estilo de todas as pinturas é bastante uniforme. Utilizam-se a cor e a linha para sugerir figuras sólidas sobre fundos de caráter realista. Mas a qualidade da execução converte-as em sucessoras pobres das obras do século I de Pompeia e Herculano. As pinturas das catacumbas não diferem em estilo da arte pagã da época, mas são de baixa qualidade, porque os clientes cristãos só podiam se permitir artistas de terceira categoria. Na imagem, vemos mais da iconografia do Bom Pastor na catacumba de Santa Priscila. Iconografia do Bom Pastor na catacumba de Santa Priscila. Pintura e escultura. No teto de um nicho que abrigava uma venerada tumba, provavelmente de um mártir, há uma pintura em estuque da Madonna sentada com o menino no colo e ao lado um profeta apontando para uma estrela. A datação da pintura é atribuída ao século III, por isso acredita-se que essa pintura seja, após a adoração dos magos na capela grega, a representação mais antiga da Madonna e do menino Jesus. Mausoléu de Gala Placídia, Roma, século V. Monumento paleocristão de Ravenna, na Itália. Tem a planta em forma de cruz latina e é coberto por uma cúpula. O exterior despojado contrasta com o luxo da decoração interna, de superfícies revestidas de mosaicos que representam vários personagens e cenas da religião cristã, com uma rica simbologia associada. Foi erguido no segundo quartel do século V, por ordem de Gala Placídia, imperatriz romana, esposa de Constâncio III, para um uso fúnebre. É uma das 8 estruturas da cidade que foram declaradas pela Unesco como Patrimônio Mundial, considerando-a um exemplo raríssimo e de excepcional qualidade em seu gênero. Seus mosaicos estão entre os mais antigos e os mais bem preservados da tradição paleocristã, sendo especialmente celebrada a cena que mostra o Bom Pastor,
O edifício atesta a transição entre as esculturas fúnebres imperiais e os oratórios cristãos primitivos, e a sua decoração, em termos de estilo, é uma sequência lógica, porém inovadora e original da arte helenística e romana, com alguma influência do Oriente. Constitui uma das primeiras ilustrações de alta qualidade artística da apropriação das referências pagãs pela arte cristã. A planta de cruz latina. O mausoléu é uma pequena estrutura de tijolos aparentes, com 12,75 metros de comprimento e 10,20 metros de altura, e com uma cúpula interna de 4,4 metros de diâmetro. Interior. Mausoléu de Gala Placídia, Roma, século V. O estilo dos mosaicos figurativos é uma derivação direta da pintura mural da Roma tardo-imperial, herdeira da antiga tradição grega de pintura, transição intermediada pelos artistas do helenismo. O desenho das figuras, claro e bem delimitado, ainda guarda muito da nobreza e naturalidade clássicas e dos recursos ilusionísticos de tridimensionalidade comuns à arte romana tardo-imperial, que em seguida se perderam para a arte do Ocidente, contrapondo-se a mosaicos romanos da mesma época. Várias de suas características são exemplos perfeitos da apropriação pelos primeiros cristãos das formas, símbolos e maneiras de representação pagãs. Seus padrões florais e abstratos trazem uma influência da arte sassânida e das sedas decoradas do Oriente, mas vários estudiosos afirmam que eles não são apenas embelezamento de espaço vazio e carregam um rico simbolismo próprio, interpretado de várias maneiras. A escolha do mosaico como técnica decorativa se deve à influência de Constantinopla, onde eles já eram favorecidos. Além disso, Ravenna, como sede do governo imperial, atraiu os melhores artistas, o que explica a alta qualidade das composições e o seu acabamento técnico refinado, sendo os primeiros grandes exemplos em seu gênero na história da arte cristã. Gala Placídia faleceu em Roma em 450, esposa do imperador Constâncio III. O mausoléu foi construído por volta do segundo quartel do século V. Vale a pena pesquisarem online a história dela, inclusive dos filhos e dos sepultamentos. Interior da cúpula. Mosaicos com tesseras de vidro colorido e esmalte. Uso do ouro. A cúpula é inteiramente revestida de uma simulação de céu estrelado, com uma cor de azul profundo e muitas estrelas douradas em arranjo concêntrico, com tamanhos maiores à medida que se afastam do centro. No centro há uma grande cruz latina dourada. Nos quatro cantos, sobre os pendentes, estão meias figuras douradas de seres alados sobre nuvens, representando as criaturas associadas aos 4 apóstolos evangelistas, o anjo, o touro, o leão e a águia. São imagens típicas da iconografia paleocristã, não possuindo halos nem os livros dos evangelhos, elementos que só aparecem por volta do século VI. Facilis Minov, a imperatriz homenageando seus ancestrais no interior do mausoléu. Reparem na ambiência, nos objetos, na tapeçaria, no piso e em todos os detalhes minuciosos do mausoléu. Também há muita graça e elegância nas vestes e tecidos. Nas lunetas, há a representação estilizada de ramos de videira, em meio à qual existem veados a beber de fontes, uma clara alusão à passagem do Salmo 42, que diz: Assim como o veado anseia pela água das fontes, da mesma forma minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa iconografia é consistente com o uso do edifício como mausoléu, remetendo a temas de morte, purificação e ressurreição. Além disso, a decoração nas margens das superfícies, com labirintos em ouro e azul,
Mais uma vez, tinha uma possível função apotropaica, afastando espíritos malignos, funcionando como amuletos. Dois personagens são identificados como São Paulo e São Pedro. O primeiro por sua longa barba escura e o segundo por segurar uma chave e ter cabelos brancos, traços convencionais na sua iconografia. Debaixo das janelas estão pares de figuras de pombas bebendo água de vasos ou fontes, que são interpretadas como alegorias da luta da alma em busca do reino dos céus. E a água pode ser um símbolo do batismo, um tema comum em contextos fúnebres e batismais do cristianismo primitivo. Na parte superior das janelas, há um motivo dourado de concha que confere sensação de tridimensionalidade às cenas abaixo, contendo ainda adornos em forma de pérolas e uma pomba ao centro, que representa o Espírito Santo. As áreas são delimitadas com faixas de variados motivos abstratos multicolores e ramos de videira entrelaçados, tradicionalmente associados à salvação oferecida por Cristo. A decoração da luneta que está sobre a porta de entrada é a figura do bom pastor, em um cenário paisagístico de requintada harmonia rítmica. O motivo do pastor foi adaptado da tradição helenística, sendo comum na pintura da Roma antiga, onde podia representar Apolo ou Orfeu, e se tornou comum nas catacumbas e outros contextos fúnebres ou batismais, por ser uma imagem de bondade e proteção. Porém, ao contrário das primeiras imagens cristãs do bom pastor, em que ele vestia trajes rústicos e levava um cajado, aqui ele é mostrado em dignidade imperial, com uma dalmática ouro e púrpura, refletindo a influência da arte e do cerimonial cortesãos, com um halo e uma grande cruz dourada, estendendo sua mão para uma de suas 6 ovelhas. Sua instalação sobre a porta de entrada alude à passagem de João, que diz: Eu sou a porta, todo aquele que entrar através de mim será salvo. Sem dúvidas, nesse contexto, ele é a fonte de toda a luz. Nossa bibliografia. Sites. Obrigada.